Fala galera, tá começando mais um Descomplicando a Dieta. Se você não me conhece, eu sou Silvério Nutri e eu ajudo pessoas como você a transformar o seu processo de dieta temporário, difícil de seguir, em um hábito permanente para chegar no teu tão sonhado objetivo, seja ele ganho de massa muscular, performance ou emagrecimento. E hoje eu vim falar com vocês a respeito de um tema que é muito recorrente. Eu quero falar para você que já tentou inúmeras dietas, já tentou fazer dieta cetogênica, dieta low carb, dieta X e Y e nunca conseguiu perdurar por mais de 20, 30 dias. Geralmente isso acontece muito no consultório das pessoas que me procuram. Eu analisei esse tipo de pessoa e eu vi que elas têm um ponto em comum. E resolvi fazer um vídeo mostrando qual é o manejo que eu faço, o que tem mais dado certo nas pessoas que eu oriento desse tipo de coisa. Se você é esse tipo de pessoa, eu tenho certeza que se você assistir até o final desse vídeo e começar a aplicar esse negócio no teu processo, você já vai ter resultados aí na tua adesão à dieta. Se você quer saber na prática como é que eu faço isso, depois da vinheta eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, então vamos lá. Pessoal, a maioria das pessoas que me procuram, principalmente para emagrecimento, eles chegam com o seguinte pensamento: Silvério, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar antes de chegar em você, que eu já tentei inúmeras dietas e não consigo. Já tentei fazer dieta cetogênica, já tentei fazer dieta low carb, já tentei fazer jejum intermitente, já tentei tirar o carboidrato à noite, já tentei tirar o carboidrato do almoço, já tentei tirar o arroz do almoço, já tentei fazer de várias maneiras, mas eu tenho o seguinte problema: eu até consigo seguir 10, 15 dias, só que vem tal coisa, acabou me desanimando e no final das contas eu não consigo seguir a dieta. Você vai precisar me ajudar nesse tipo de coisa. Geralmente, 70% das pessoas que me procuram têm essa mesma reprodução de fala. E se você se familiarizou com esse tipo de coisa, fica tranquilo, isso é normal. E esse vídeo que eu fiz é justamente para tentar te ajudar com esse tipo de coisa. Pessoal, é o seguinte: eu sou uma pessoa muito autoanalítica, né? E eu resolvi analisar esse tipo de público e eu descobri que geralmente eles têm um denominador comum, que são 2 marcos temporais para chegar até ali. Por exemplo, o primeiro marco temporal é onde ela se situa, ou seja, é um momento ali onde geralmente é desencadeado por algum gatilho que ela chega e fala: opa, cheguei aqui, eu preciso mudar de qualquer forma, eu cheguei em determinado peso, eu não era assim, eu quero voltar, quero fazer dieta, quero esse tipo de coisa. Geralmente essa parte onde ela realmente se situa é um marco temporal, mas não é o primeiro, esse é o segundo, porque o primeiro é justamente onde ela iniciou esse processo de transformação de peso, ou seja, o momento a partir do momento que ela começou a ganhar peso, a ganhar gordura. Por que isso é extremamente importante no manejo para que essas pessoas tenham, ou seja, na conduta delas? Porque geralmente isso estratifica, isso separa 2 grandes grupos de pessoas no obesidade ou sobrepeso. Por quê? Vão ter pessoas que no primeiro marco temporal ali começaram a transformação de ganho de peso, ou seja, começaram a engordar há 10 anos atrás, ou quiçá desde os 10 anos de idade em procura com 30, ou seja, há 20 anos atrás ela começou esse processo. E tem pessoas que sofreram algum tipo de problema mais agudo ali e ganharam de repente 10, 15, 20 quilos em 6 meses a 1 ano. E aí existem esses 2 tipos de pessoas e o manejo é diferente. Por quê? Imagina o seguinte: imagina que você decidiu a partir de hoje que vai fazer uma caminhada diária para que você consiga melhorar a sua respiração, para que você consiga melhorar a sua frequência cardíaca, para que você consiga melhorar os seus marcadores bioquímicos, seus marcadores de saúde. Aí você decidiu que o seguinte: você vai começar a caminhar 4 quilômetros que seja. Você vai começar a caminhar a partir de segunda-feira, que é o dia mundial de iniciar as coisas, você vai começar a caminhar 4 quilômetros. Imagina o seguinte: aqui é a tua casa, ou seja, aqui é a sua casa, e você vai começar a caminhar por 4 quilômetros, correto? Imagina que você
no primeira vez você marcou o tempo e descobriu o seguinte: você gasta aproximadamente 1 hora para fazer esse percurso. Então você, para sair daqui e percorrer os 4 quilômetros até o segundo ponto, você demora 1 hora. Imagina o seguinte, visualiza aí na sua cabeça. Será que é possível você fazer essa caminhada aqui em 1 hora e na hora de voltar para a tua casa, com o mesmo ritmo de caminhada, você voltar em 20 minutos? Será que isso é possível? Eu te falo que, fisicamente é impossível e inviável você vir caminhando em 1 hora e voltar em 20 minutos se você manter a mesma frequência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente pode extrapolar essa analogia para a dieta, por exemplo. Como assim, Silvério? Imagine que você tá lá no ponto A, começou a ganhar peso desde os 10 anos de idade e me procura para emagrecimento com 25. Ou seja, você está há 15 anos nesse processo. O seu ponto A é com 10 anos, o seu ponto B aqui, que é quando você sai da sua casa, é com 25, você demorou 15 anos. Será que é possível essa proposta que a maioria das pessoas fazem? Ou seja, será que realmente eu consigo perder? Vamos supor o seguinte, ponto A pessoa me procura aqui e ela tinha, sei lá, 100 quilos. Aí, quando ela me procura, que é o ponto B, ela tem 120 quilos. Ou seja, ela ganhou 20 quilos em 10 anos. É completamente inviável você vir nessa caminhada aqui ganhando 20 quilos e querer em 6 meses ou 1 ano perder exatamente os mesmos 20 quilos e voltar para o seu ponto onde você era, do seu peso ideal. A não ser que você, em vez de vir caminhando, volte correndo, aí você realmente consegue diminuir. E é isso que as pessoas tentam fazer. Elas tentam colocar estratégias de dietas específicas, como por exemplo uma grande restrição calórica, como por exemplo uma estratégia esporádica como dieta cetogênica, para tentar encurtar esse processo. Só que existe um grande problema. Se eu venho caminhando e volto correndo, eu tenho inúmeros empecilhos aqui, como cansaço, como dores musculares, que talvez me impossibilitem de chegar até esse ponto aqui. Então, na dieta é a mesma coisa. Você pode até acelerar o processo com dietas específicas, porém vai ser muito mais complicado e que na maioria das vezes vai ser mais difícil e talvez você não chegue lá. Então eu vou te ensinar um caminho que talvez seja o único que funcione para cá, para que você consiga ir e voltar tanto no seu processo de emagrecimento quanto na sua caminhadinha matinal. E geralmente isso acontece por 2 fatores. E se você procurar analisar um grupo de pessoas que conseguiram chegar lá, conseguiram emagrecer a longo prazo e que permanecem lá até hoje, eles executam muito bem esses 2 pontos aqui que eu vou explicar para vocês, que é, número 1, consistência. E número 2, disciplina. Pode ter certeza que as pessoas que conseguiram emagrecer de uma maneira saudável e permanecer lá por um longo período de tempo, eles são extremamente consistentes e que desenvolveram isso através de umas técnicas que ajudam eles a terem mais disciplina. E a pessoa que não faz isso, ela acaba entrando em um aspecto que a gente vê muito, que é o efeito sanfona, com essas dietas esporádicas. E eu vou falar porque que se você estiver nesse ponto, talvez você esteja correndo um grande perigo, que é o seguinte: imagina que você está com 100 quilos e desce para 80 quilos em um mês. E depois você sobe de novo para 100 quilos e fica nesse efeito sanfona, de 20 quilos em um mês, 20 quilos em um mês. Imagina qual é o nível de complexidade, dificuldade que o corpo precisa se adaptar
para que você consiga ter esse tipo de transformação. Quando você sobe 20 quilos, 30 quilos, você tem um prejuízo muito grande em questões respiratórias, você provavelmente vai sofrer com problemas posturais, você vai ter inúmeros problemas que vão vir associados a esse tipo de coisa quando você perde e ganha, né? Tem essa transformação muito rápida em um curto período de tempo. Ficou até redundante falar, né? Mas isso acontece porque você não tem estrutura, o seu corpo não consegue se estruturar da mesma velocidade que você perde ou ganha esse peso. Esse processo de transformação, ele se chama flexibilidade metabólica. E é aqui que mora o grande problema e o grande perigo. Por quê? O seu corpo, ele é muito inteligente, a gente sabe disso. Então, toda vez que você tenta subir de um extremo para o outro, de 80 para 100 quilos, de 100 para 120 quilos, de 120 para 90 quilos, o seu corpo cada vez mais vai tentando te frear de fazer isso, vai tentando te falar, olha, quanto mais você vai de um extremo para o outro, você vai estar se automutilando. Então, cada vez que isso acontece, mais ele vai tentando dificultar esse processo de extremos. E aí, cada vez que você vai fazendo isso, você não adquire a constância e tenta fazer uma dieta ali esporádica para poder perder 30 quilos em determinado momento e depois ganhar tudo de novo, você vai perdendo a sua flexibilidade metabólica. E a partir do momento que você perde essa flexibilidade metabólica, mais vai ficando complicado de você fazer um emagrecimento de uma maneira mais saudável. Porque o seu corpo vai deixando mais difícil de você conseguir chegar lá. Então, se você hoje tem essa sua mentalidade de emagrecimento rápido, eu tenho uma notícia que talvez seja dura, mas eu entendo. Porém, a única maneira de você chegar lá e permanecer é mantendo constância e disciplina. Eu, no meu período de faculdade mesmo, tenho inúmeros colegas e amigos que me rodeavam procurando dieta, mas que não seguiam o que eu sugeria, porque sempre tinham ali a sua dieta pontual, ou seja, eu quero perder 30 quilos, então eu vou fazer a dieta da cenoura, eu vou só comer cenoura durante 30 dias, e aí, fazendo esse tipo de coisa, eles perderam, né, uma determinada percentual de flexibilidade metabólica, e hoje, depois desse nível de consciência, eles têm uma dificuldade extremamente maior de ficarem nessa constância e talvez o tempo que ela demoraria, que seria 1 a 2 anos, hipoteticamente falando, para chegar no objetivo que elas queriam, extrapolou para 3 a 4 anos em um nível de complexidade talvez maior. O que eu quero te dizer com isso é que, primeiro, antes de você visualizar um resultado estético para chegar lá, você tem que visualizar 2 passos primeiro, que é consistência e disciplina. Vou tentar fazer uma outra explicação aqui para tentar ficar mais claro isso para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Seguinte, primeira etapa foi onde eu falei, que é onde ela se situa, ou seja, aonde ela está. Ela está com 100 quilos, ela está com sobrepeso, ela está obesa, ela está muito magra e quer chegar ao seu peso ideal. Ela chegou ali, ela se situou, seja por qualquer tipo de gatilho, mas ela conseguiu saber aonde ela está. Agora o segundo passo ela quer chegar no seu objetivo, que talvez hoje seja um pouco mais intangível, né? E geralmente, antes dela procurar um profissional, ela tenta utilizar uma estratégia que a gente chama de 100-100, ou seja, ela faz 100% de esforço para tentar obter 100% de resultados. Ou seja, o caminho que ela quer fazer é esse. Ela quer chegar direto ali, fazendo 100% de esforço para ter 100% de resultado. E de uma certa forma, isso, né, é mesmo o ideal. Porém, a gente sabe que isso aqui é um pouco complicado de funcionar na prática por conta dos fatores externos, dos fatores extrínsecos que precisam ser calculados no planejamento. Ou seja, falta de tempo, preguiça para poder fazer a sua alimentação,
procrastinação, muita intensidade de prioridade no seu trabalho, furos na dieta, vontade de comer coisas que não estão coerentes com o seu objetivo. E aí depois que ela inclui todo esse tipo de coisa, quando ela vai na prática tentar fazer essa estratégia, o que ela acontece? Ela está motivada, ela está entusiasmada, ela tenta fazer, mas chega aqui, ela não consegue manter a dieta, ela fica com preguiça de fazer comida, fica com vontade de comer hambúrguer, o trabalho dela pede muita coisa e aí ela acaba, talvez, até voltando pior de onde ela estava. Isso acontece muito, a gente sabe que na prática isso acontece bastante, né? E aí, Silvério, o que eu faço já que dessa maneira não funciona? E aí, uma coisa que eu refleti vendo um livro, inclusive de desenvolvimento pessoal, onde tinha um economista chamado Wilfred Pareto, que falou que existe uma lei chamada Lei do 80-20. Ele acreditava que 80% dos seus proventos, ou seja, 80% dos seus resultados econômicos, eram provenientes de 20% do seu esforço, ou seja, 80%, ou seja, a maioria do seu resultado provém de 20% de todos os seus esforços. E aí a gente consegue, fazendo analogia, extrapolar isso daqui para a dieta. Silvério, como é que você quer fazer isso? Eu não estou entendendo. Imagina o seguinte, imagina que você decidiu que vai fazer todo dia de segunda a sexta, ou seja, 5 vezes na semana, 1 hora de musculação. Só que aí chegou no seu trabalho, você ficou corrida e tudo mais, e faltou 3 dias na semana. Aí na sexta você vai querer compensar tudo que você perdeu ali. Então você vai passar em um dia, que é na sexta-feira, 4 horas na academia. O resultado que você vai ter com isso, aplicando intensidade, é quase nada. Muito difícil você ter hipertrofia aqui. Você vai ter uma baita dor, você vai ter um baita processo inflamatório que talvez te impossibilite de continuar fazendo o seu planejamento na semana que vem. E aí, eu digo mais, imagina que se você conseguisse fazer por 30 dias, 30 minutos, ou seja, se você realmente diminuísse a intensidade e fizesse com constância, a gente sabe, eu não preciso nem explicar de maneira científica que esse resultado vai ser infinitamente superior a esse. Porque a constância, a disciplina, ela gera resultados muito mais coerentes com o seu objetivo do que, de fato, a intensidade. Então imagina ali que você simplificou a sua dieta para que você consiga ali pelo menos uns 20% manter uma constância. E aí você vem de uma maneira gradual, os resultados não são tão expressivos como quando você tem 100% de esforço, mas você vem de uma maneira linear e acaba talvez chegando um pouco mais demorado do que você talvez imagine, mas que você chega de uma vez por todas no seu objetivo. E isso é o que a maioria das pessoas não fazem, por mais fácil que seja. Eu acho que essa parte de clareza é o ponto mais importante para que elas comecem a partir de agora a investir nesse tipo de coisa, consistência. E aí existe um grande pulo do gato para ajudar você a fazer essa linha aqui. E eu vou explicar agora. Então tá, Silvério, como é que eu consigo fazer aquela linha? Eu quero chegar de uma vez por todas no meu objetivo, principalmente eu quero chegar e permanecer lá. Então como é que eu faço? Para você chegar e fazer isso daí, como eu falei, você precisa de consistência e principalmente disciplina. Como é que você desenvolve essa questão da disciplina na alimentação? Para você ter um processo e ser disciplinado e constante por um longo período, você precisa entender que a primeira coisa que você precisa fazer é incluir a sua alimentação no gerenciamento de tempo. Você já gerenciou o seu tempo? Porque é o seguinte, você quando não gerencia o seu tempo, ele se gerencia por si próprio e as atividades fazendo isso por si próprio, você não visualiza muito bem e aí a chance de você se auto-sabotar ou procrastinar, ficar com preguiça de executar aquilo que não está muito claro na sua cabeça é muito alta. Então, depois que você gerencia o seu tempo, você precisa determinar prioridades. E aqui é um ponto muito importante, talvez muito complicado para quem quer emagrecer, porque é o seguinte, na maioria das vezes, a relevância que ela dá
para o processo de emagrecimento é muito mais alto, é muito mais superior do que o processo de prioridade que ela dá para a alimentação. Ou seja, ela quer muito emagrecer, ela talvez queira mais emagrecer do que ser promovida no trabalho, por exemplo. Mas em questão de prioridades, ela prioriza 2, 3, 4 horas a mais para acentuar a produtividade do trabalho do que fazer uma alimentação mais regrada, do que separar um tempo para poder organizar. Enfim, essa questão de prioridades é estritamente individual. Mas o que eu estou te falando é que se talvez você precise ganhar qualidade de vida para poder passar mais tempo com seus filhos, para poder, enfim, chegar onde você quer por conta da diminuição do seu sobrepeso, você precisa saber que a alimentação é uma prioridade de relevância extremamente alta, ou seja, você precisa dar uma atenção muito grande para a tua alimentação. E aí, você gerencia o seu tempo e coloca ele com uma prioridade que seja coerente com a velocidade que você quer voltar lá da sua caminhada, voltar para o seu peso ideal, entendeu? E aí depois que você coloca essa prioridade fica muito mais fácil, porque aí você precisa simplesmente só se organizar. Então, as pessoas que elas se organizam, elas têm um ponto muito importante, um ponto importantíssimo, que é elas conseguem prever, ou seja, previsão. Elas conseguem prever o que pode dar errado. E aí, com esse âmbito de previsão, você consegue não chegar nesse ponto. Ou seja, se, por exemplo, existirem fatores externos, fatores extrínsecos, fatores de trabalho, enfim, qualquer coisa, que fazem você ter esse declínio no seu objetivo e não chegar aqui, você consegue prever e consegue remediar da melhor maneira possível para, sei lá, chegar aqui, fazer isso, mas no final das contas chegar no seu objetivo e ter um resultado muito mais concreto, certo? Então, recapitulando, para que você consiga chegar no seu processo de emagrecimento de uma vez por todas, você vai precisar ter disciplina. Para você ter disciplina, você vai precisar gerenciar muito bem o seu tempo. Se você tem dificuldade com isso, coloca aqui nos comentários, que aí eu posso fazer um vídeo exclusivamente para isso. Como é que eu faço com os meus pacientes para eles gerenciarem melhor o tempo e assim conseguirem ter uma melhor adesão ao plano alimentar. Depois que você conseguiu gerenciar bem o seu tempo, você vai precisar determinar qual é a prioridade do seu processo de emagrecimento, qual é a prioridade de execução da sua dieta. Se ela tiver uma prioridade maior, por exemplo, do que o seu trabalho, do que o seu filme, a sua série na Netflix, enfim, a prioridade quem vai determinar é você. Se tiver uma prioridade alta, apenas evidencie isso e encare isso como uma grande prioridade. Porque aí você vai organizar melhor esse tipo de coisa e assim você consegue prever as coisas do caminho que vão te possibilitar aí a ter uma melhor adesão e chegar de uma vez por todas no seu objetivo final. Galera, isso fez sentido para você? Isso vai te ajudar? Se você acha que sim, eu preciso que você me ajude a alcançar outras pessoas que precisam ter esse tipo de conteúdo mais simplificado. Como é que você faz isso? Só curtir o vídeo, comentar, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e assim ele entrega para mais pessoas que precisam. Entendeu? Então, me ajude a ajudar outras pessoas também. Vamos fazer essa corrente aí de informação de qualidade e relevância aumentar, né? E assim a gente consegue de uma vez por todas ajudar. Além disso, eu também preciso mensurar qual é a qualidade do meu conteúdo, senão se você tiver qualquer tipo de dúvida, se alguma coisa não ficou muito claro para você, eu peço que você coloque aqui também nos comentários ou então no direct no meu Instagram ou no Messenger no meu Facebook. Em qualquer rede social, eu fico disponível para qualquer tipo de esclarecimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam aí, de uma vez por todas, implementar isso daqui a partir de agora e assim ter resultados surpreendentes na sua adesão à dieta. Beleza? Abraço e até a próxima.